Bom dia. Nossa, que alto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal aqui no plenário, quem nos assiste pela TV Câmara. O que eu quero falar no grande expediente de hoje é a notícia que a gente vem acompanhando, né, nos jornais. Eu quero falar em descumprimento de contrato. Eu até não quero usar o nome, neste momento, da empresa, porque, em Caxias do Sul, assim que a gente fala esse nome, já começa a dividir o povo, dos contras e o a favor. E, na medida que nós já estamos com esse caso na Justiça, e a juíza já deu uma liminar para prevenir que o município tenha um passivo, né, sofra com isso, que nós já conhecemos esse filme, nós já temos um passivo em relação à questão do Manha Bosco, que eu já ouvi nesta casa, que houve um alerta, eu não vou saber reproduzir tudo que foi dito, eu não estava aqui na época, mas foi trazido aqui com propriedade, que foi sinalizado situações que não poderiam acontecer e que não se cumpriu, e nós hoje temos o passivo. Então, o descumprimento de um contrato que está deixando uma tarifa alta, né? Quer dizer, a tarifa está alta em função da liminar da juíza. É nosso papel, e as pessoas já estão nos cobrando, o que é que os vereadores vão fazer? É nosso papel fiscalizar, é nosso papel estar atento ao que é bom e o que prejudica a nossa população, e o que é bom e o que prejudica a nossa cidade, neste momento ou no futuro. Então, na medida, estamos cumprindo o nosso papel quando nós fiscalizamos, estamos cumprindo o nosso papel estando atentos que esta tarifa ela pode ser menor do que foi colocado através dessa liminar, inclusive com sugestões, que seriam o aumento do tempo de frota e não cobrar o ISSQN. Nesses dois aspectos, nós não estaríamos lesando a população, que é uma das preocupações, no sentido, me pareceu, de que o prefeito não quer mexer nas gratuidades, que, a meu ver, poderíamos mexer, sim, porque a conta está sendo paga por todos. Uma coisa que chama atenção é que muitas coisas que a gente trouxe até essa casa, o prefeito toma o caminho da legalidade. E cumprimento de contrato é legalidade. Então, se já está na justiça, se a gente tem essas dificuldades, o que nós vamos fazer? Eu fiquei refletindo sobre isso. O que resta fazer? Porque já foi para uma esfera maior. Eu penso que a gente tem que ampliar a percepção dos caxienses. Porque, historicamente, existe esse entendimento de monopólio. Na verdade, o que a gente tem é um contrato de exclusividade de 10 anos e renova por mais 10 anos. E, inclusive, existe a possibilidade de fazer ajustes. E por que não fazer esses ajustes? Se isso vai... Uma parte, vereadora Paula. Certo, na sequência, vereador. Se isso vai proporcionar uma passagem menor. Então, ampliar a percepção da população, acho que é uma coisa que nós podemos fazer através do papel que o parlamento tem, né, de esclarecer que o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato é uma conta fácil de fazer. As pessoas compreendem. Se a gente... nós vimos a apresentação aqui na semana passada em relação à possibilidade, né, que se tem de trazer uma outra empresa. O que vai acontecer? De nós termos duas empresas, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar o custo fixo. E, historicamente, existe o custo fixo e o custo variável. O custo variável aumenta na medida que aumenta a operação.
Agora, o custo fixo, como foi citado aqui, 2 administrações, 2 garagens, 2 estruturas, não vai contribuir para reduzir a passagem. Então, eu acho que é importante, uma das coisas que a gente tem a fazer, que está nas nossas mãos ainda, é ampliar a percepção da população para a opinião pública ficar mais esclarecida. Seu à parte, vereador Toigo. Muito obrigado, vereadora Paula. Assunto extremamente importante. E nós precisamos reprisar um pouco o que ocorreu, né? Lembrando a época Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, quando passaram pela discussão da tarifa, discutiram com conflitos extremamente graves. Enquanto Caxias do Sul, com diálogo, com composição, conseguiu, né, reduzir, inclusive congelar o valor da passagem à época. Então, sim, Vossa Excelência tem razão, a tarifa ela tem plenas condições de ser mais baixa, mais reduzida, menos custosa, né? Hoje, a própria Justiça, né, fixa, vê a possibilidade dela ser reduzida de até R$4, menos de R$4, basta que o prefeito sente, faça uma composição, adote algumas medidas, como a redução do ISS-QN, que seria um subsídio do poder público, que foi utilizado anos atrás, e nós tivemos o barateamento da tarifa, a questão da revisão do tempo da frota também, nós percebemos que temos ônibus com condições de trafegar durante 6, 7, até 8 anos, quem sabe, isso é possível, né? Bem como rever, enfrentar esse tema das gratuidades. Eu acho que nós precisamos rever isso, né? Agora, o prefeito municipal, ele quer repassar a responsabilidade para o Conselho e o Poder Judiciário, uma tarefa que é dele, que é responsabilidade única e tão somente do senhor prefeito municipal. Então, a gente percebe isso, um afastamento de um diálogo, né, um claro conflito com a concessionária, e quem é que perde com tudo isso? O nosso usuário. A grande massa de usuários, hoje nós temos aproximadamente 150 mil viagens por dia, não é pouca coisa em nosso município, e o que a administração precisa, ao fim e ao cabo, no meu entendimento, vereadora Paula, é dar continuidade aos investimentos do transporte coletivo. Por exemplo, a questão do corredor de ônibus da Bento Gonçalves, o financiamento está aprovado. Nós precisamos, de vez por todas, que a administração também priorize essa grande massa de usuários que são trabalhadores, estudantes, pessoas mais pobres, humildes, pessoas que precisam desse deslocamento e que, com R$4,30, estão enfrentando uma tarifa por demais cara. Só para te dar um dado a Vossa Excelência, o prefeito Alceu, em 4 anos, aumentou 55 centavos a passagem. O governo Guerra, agora com essa decisão da Justiça, vai para quase 90 centavos em 1 ano e 5 meses. Isso é um assinte à população. Nós precisamos rever isso e numa medida muito forte, né? Então, eu lhe agradeço a parte, nós vamos ampliar o debate, com certeza, do jeito que está, somente penaliza o nosso usuário. Exatamente. Seu à parte, só uma pequena parte, vereadora Paula, ratificando a sua fala e a do vereador Gustavo. Nós estamos oficializando, então, através de uma moção a ser encaminhada ao senhor prefeito. Vários vereadores já assinaram essa moção, onde a gente solicita que o prefeito tenha a sensibilidade de, na reunião de quinta-feira, ir para a negociação com a empresa, né? Com aqueles itens possíveis de serem negociados, né? E que possibilitam a redução da tarifa. Nós vamos apresentar a moção hoje em regime de urgência, portanto, só vai entrar na pauta quinta-feira de manhã, mas a nossa intenção já é publicizar essa moção, que fala em nome de vários vereadores, né, sugerindo ao prefeito que desça do pedestal, né, e vá lá na reunião com a doutora juíza que está negociando essa possibilidade, né, e contemple os interesses da cidade. Porque se um prefeito que judicializa tudo e diz que ele cumpre a lei, fica meio esquerdo. Agora ele está questionando uma decisão de lei. Em tese, né? A doutora está cumprindo a sua função jurisdicional, né? Então, ele que cumpra a legislação que é isso que prevê. Obrigado, vereadora Paula. Exato. É o interesse da população que nós temos que preservar.
parabéns pela moção, eu também assinei, né? E é isso que a gente tem que perseguir. E eu vejo que, na medida que já está na Justiça, já tem um posicionamento, nós precisamos ampliar a percepção da população nessa questão, que nós não temos, de fato, não é um monopólio, nós temos um contrato de 10 anos que pode ser ajustado. Era isso, então. Obrigada, presidente.